Saudações a todos aqueles que visitam este canal. Sou o pesquisador Marcos Lopes e você está no canal Espada Triunfante. Hoje é o dia 1º de abril. Para algumas pessoas é considerado o dia da mentira. Bem, de qualquer forma, a mentira é uma realidade e dentro das escrituras sagradas é um pecado. Bem, vou falar para vocês nesta série sobre a Era do Engano, tirada de um futuro livro que eu pretendo lançar. Então, na Era do Engano, poderemos analisar primeiramente com um versículo das Escrituras Sagradas que diz assim, Marcos capítulo 4, versículo 22, porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Bem, queridos, a Era do Engano, ela está presente, a mentira, em todos os sistemas humanos. E a Bíblia diz, em um período da história futura, que os demônios que realizavam aparentes milagres conduzirão os homens ao Armagedon. Isso está registrado no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículo 14, que diz: porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, versículo 14. O engano sempre esteve presente entre a humanidade, desde os homens antigos que acreditavam em superstições e mitos, que hoje são definidos em muitos termos como mitologia. Tentavam explicar suas tragédias vindas da natureza de uma forma errônea. Acreditavam em mitos e ídolos e tentavam explicar os infortúnios da vida através dos deuses em que acreditavam. Existiam variadas culturas, a cultura arcaica, a minoica, a micênica, a homérica, bem, como dezenas de deuses que eram cultuados por homens nestas culturas. Eles acreditavam em muitas lendas e mitos. O homem antigo, ele realmente era escravizado por esse tipo de cultura. Até mesmo uma trovoada, ela era atribuída às deidades. Da mesma forma, uma colheita abundante ou uma sorte no amor era vista como vinda dos deuses. Esses povos acreditavam em muitas lendas que eram transmitidas de gerações em gerações. Em sua era, o apóstolo Paulo presenciou o engano dos atenienses e se comoveu ao ver tantos erros e tantas mentiras transmitidos ao povo daquela época. Nós vemos aqui em Atos 17, Atos 17, versículo 15. Você pode aí acompanhar na sua The Bible, na sua Bíblia. Atos 17, nós vemos aqui um povo que acreditava em muitas lendas. Atos 17, 15, por exemplo, diz assim: os homens que foram com Paulo e o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a eles, então logo fosse possível. E Paulo diz aqui, no verso 22 de Atos 17, então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muitos religiosos. Paulo fala aos atenienses, Olha, Paulo diz ainda prosseguindo, dizendo: pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu vos anuncio.
Então Paulo percebeu que o povo de Atenas era um povo muito supersticioso, assim como todas as culturas que existiram, né? Infelizmente, o homem sem Deus ele tem que prender-se em alguma divindade, alguma lenda e alguma mitologia. Hoje, no século XXI, embora os homens não mais acreditem em variados deuses, o engano praticamente é o mesmo, ou seja, continuam acreditando em vários ídolos em seus corações, idolatram, né, certas coisas que fazem disto e destas coisas ídolos. Né? A Bíblia diz aqui em Provérbios 4 e 23, vamos ver o que está escrito em Provérbios 4 e 23, diz assim a palavra de Deus. Provérbios 4, versículo 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou seja, de tudo que você tem que preservar, você tem que preservar, né, o seu coração. A Bíblia, quando fala de coração, fala de mente. Fala que você tem que preservar a sua mente. Né? E Ezequiel capítulo 14, nós vemos aqui, Ezequiel 14, verso 3. Olha só o que diz a palavra de Deus. Ezequiel 14, versículo 3. Diz assim: filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Então, o Deus da Bíblia diz, olha, esses homens ergueram ídolos em seus corações. Então, uma das coisas que nós devemos mais nos preocupar são com os ídolos que nós erguemos em nossos corações. Então, o homem odierno, ele acredita ser superior a esses povos antigos, por deter mais conhecimento, por ter mais tecnologia, né? Então, o que ele não percebe é que o mesmo misticismo e o mesmo engano que estão presentes na Grécia Antiga também estão presentes nos dias de hoje. Existe no coração humano algo que o persegue por todas as gerações, que é uma coisa chamada pecado, que o distancia da presença de Deus e da verdadeira felicidade e da verdadeira satisfação, que só é encontrada naqueles que entregam seus corações, as suas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Então, nesta série de estudos, A Era do Engano, veremos de uma maneira resumida alguns enganos e mentiras em que o homem moderno acredita. Assim como aqueles que professavam serem seguidores do Senhor Jesus Cristo, também a gente deve ter um cuidado para com aqueles que dizem ter a fé legítima, a fé autêntica, a fé verdadeira. Não existem pessoas que não tenham sido afetadas direta ou indiretamente pela mentira e pelo engano. A Bíblia adverte que a mentira é um pecado. Nós abrimos a Bíblia se nós abrirmos aqui a Bíblia em vários versículos, nós vamos ver que a mentira é pecado. E que o pai da mentira é Satanás. Então, nesta série eu convido você a me seguir para conhecermos alguns mitos, algumas mentiras, algumas falácias que o homem moderno acredita dentro da história. Queridos, está lançado aí o desafio para você, a Era do Engano. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém.